hoje mais uma edição do Pode Explica, hoje com 3 convidadas, Érica, Beatriz e Lara. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Carol. Hoje nós estamos aqui para fazer um comentário trazido pelo nosso professor acadêmico Lucas Napoli, dar aquela moralzinha lá para ele. O artigo é sobre o impacto que a realidade social traz para nós estagiários de psicologia. O artigo fala de como é importante na nossa prática de atuação com contato direto com as pessoas vulneráveis, termos o acolhimento primeiramente, né? E a escuta qualificada e ativa. E também de suma importância a supervisão, porque ele é um suporte técnico para nós, né, meninas, que traz aonde a reflexão de saber o que, o porquê e como resolver aquela tal situação, desenvolvendo as nossas habilidades e competências, né, no nosso âmbito de trabalho. Também foi feita uma entrevista com esses estagiários dentro desse artigo e eles relataram como a psicologia comunitária traz a possibilidade deles estarem em contato direto com a diversidade social, diversidade econômica, tanto psíquica, né, que é de suma importância, e quanto isso, a diferença negativa ainda é presente no nosso país. E as meninas são estagiárias da área de psicologia social e vocês vão trazer pra gente, meninas, a visão de vocês e a experiência de vocês no âmbito de trabalho. Boa tarde, Carol. Boa tarde, gente. Meu nome é Beatriz. Eu, Érica e Lara, a gente forma uma equipe juntamente com 4 meninas que a gente estagia na psicologia social. A gente leu o artigo, achou muito interessante, a gente se identificou muito, porque aquele artigo é basicamente a nossa experiência. E eu queria começar falando que quando a gente entrou, que foi há um ano atrás, foi exatamente um ano atrás. É verdade. Foi que a gente entrou com muita expectativa. A gente achou que ia abraçar o mundo, que a gente ia resolver todos os problemas. Mas a nossa supervisora sempre colocou a gente no pé no chão, sempre deixou a gente mais realista sobre a situação. E isso foi muito importante. Então eu sempre vou bater na tecla, que o artigo também fala, sobre a importância, né, do supervisor juntamente com a equipe de estagiários nesse tipo, né, de estágio. Qualquer estágio que a gente for de psicologia, a gente precisa de um supervisor, mas eu também queria comentar que nessa área também é muito importante, porque a gente entrou, sendo sincera, a gente entrou sem nenhum tipo de preparo, sem nenhuma experiência, porque a faculdade ela foca na psicologia clínica. Então, assim, a gente foi com outra visão. Então, a gente, na prática, a gente trabalhando mesmo, a gente conseguiu ter uma experiência que agrega muito na nossa vida. E com essa experiência, a gente vai criando estratégias que são várias e que nem todas, né, podem dar certo, que a Lara vai falar com a gente, né, sobre isso. Mas são muitas estratégias que a gente tem o propósito de causar microtransformações na vida daquela comunidade, que é muito importante tanto para a gente quanto para eles, como oficina, que a gente trabalha com oficina, uma dos nossos trabalhos na psicologia social é oficina, que é oficina tanto para crianças quanto para adultos, idosos e adolescentes. Então a Érica vai falar um pouquinho do papel, nosso papel como estagiária na psicologia social, trabalhando com as oficinas. Oi, Carol, tá joia? Então, a Bia falou sobre a questão das oficinas. A gente teve a experiência, né, de fazer a oficina com as crianças. E é impactante, às vezes, falar assim, porque são crianças extremamente carentes de várias coisas. E, assim, a gente teve uma resposta, uma demanda bem legal, sabe? Qual que é o nosso objetivo? Explicar para essas crianças como é morar em condomínio, como que é conviver em condomínio, né? Então, se a gente planta essa sementinha neles, nessa área social, alguma coisa, esse fruto a gente vai colher futuramente, né? É como a Bia falou, a gente faz com crianças, adultos, adolescentes e idosos. Mas a nossa experiência de nós 3 foi com crianças, né? O retorno disso foi bem legal, porque eles são inteligentes. Então, eles sabem como é, o que deve fazer, o que não deve fazer, como ter uma casa bonita ou não, sabe? Essas coisas que a gente mostra para a criança, o social, porque eles não estão acostumados primeiro, ver estagiárias em psicologia. Então, também frisando o que a Bia disse, é questão da nossa experiência nesse 1 ano, que é extremamente incrível, para a minha experiência.
acredito para elas, porque a gente tá junto, a gente não separa, né? É um casamento social. Um casamento social completamente. E a nossa supervisora, a Gisley, que foi muito importante, a gente, igual a Bia falou, não sabemos de nada, entramos com um pé, os dois pés e... Ansiedade, total. Né? Por quê? No caso, a gente estava no terceiro período, quer dizer, quando lançou essa oportunidade pra gente aprender, a gente foi se conhecer, e então a gente se conheceu, criou vínculos e a gente trabalha com estratégias, com expectativas, porque a gente tem muitas expectativas, mas a Lara vai frisar um pouco disso também, qual que acaba essa expectativa nossa de achar que pode dar certo, né? Mas falando da oficina infantil, que a gente trabalha tudo com papeizinhos para eles verem que eles gostaram, se não gostaram, se voltaria, né? A gente tem um papel, a Lara também vai falar um pouco mais, que um dos importantes que a gente trabalha, que é o plantão social, né? A Lara vai falar disso, que é nessa área aí, pra gente, né, conhecer melhor a população que mora lá. Então, assim, o social é isso, é conhecer as pessoas, se colocar no lugar também, e ver. A gente, nem tudo a gente vai resolver, mas o pouco que a gente pode fazer, a gente tenta, com amor, né? A gente consegue. Essa consciência, na verdade, a gente veio adquirindo com a experiência, né? Porque, justamente, como a Bia também citou, quando a gente chega no estágio, a gente chega com aquela ideia de vamos melhorar o mundo, vamos levar qualidade de vida para eles, vamos promover alegria nessa comunidade. E, na verdade, não é bem assim. É aí que rola talvez uma quebra de expectativa. Nossa, essa... né? Deixa pra Lara falar, que ela fala com mais realidade o que a gente vive, porque é horrível, né, amiga? Assim, não, prazeroso, né? É prazeroso você estar ali, você ver que você pode ser útil, mas é altamente frustrante você desenvolver trabalhos, desenvolver oficinas, promover ações dentro daquela comunidade e elas não aderirem, né? Às vezes porque estão assim, tô na minha zona de conforto aqui, é isso aqui que eu vou viver, quem são vocês pra me ensinar alguma coisa? A gente escuta de tudo lá, infelizmente. E outra quebra de expectativa, assim, que a gente nem imaginava que a gente pudesse contar, às vezes é questão de verba, às vezes verbas que são designadas para uma ação, para auxiliar, por exemplo, nos projetos das oficinas, materiais ou um lanche, isso acaba não acontecendo. Um ponto interessante que eu até queria linkar, aproveitar porque eu também li o artigo, Carol. É verdade. Quando a gente entrou no estágio, nós três estávamos no terceiro período. E no terceiro período a gente ainda não tinha essa matéria. E no artigo abordou isso, né? Que geralmente esses estágios da psicologia social e comunitária acontecem mesmo antes de ter a disciplina, de ter tido a disciplina, ter o conhecimento do que é a psicologia comunitária. E isso, assim, Lara falando, ao meu ver, pode até ser bom, interessante, porque a gente chega lá de peito aberto, vamos fazer, vamos promover. E quando a gente vai vendo na prática, as coisas, né, mudam. Né? E aí entra a questão da gente ter uma supervisão, e a nossa supervisão é dupla, porque a gente tem uma supervisora psicóloga e temos uma supervisora assistente social. Então isso vem contribuindo muito para o nosso conhecimento, né? Vem trazendo uma bagagem gigante pra gente. Mas enfim, eu fiquei responsável por falar que existe uma frustração muito grande, porque a gente entra pensando que vai promover uma mudança e às vezes nem sempre é assim, né? Tem muitas coisas ali, às vezes enraizada naquela comunidade que a gente não consegue mudar. Diante da fala das meninas, a gente pode perceber o quanto a estudar a matéria de psicologia comunitária traz pra gente que o nosso foco não é somente no singular, mas sim naquele contexto, o ambiente onde o indivíduo está inserido. E como isso é maravilhoso a gente conhecer, a gente conhece o outro e aprende também a se conhecer a si mesmo, né? Então, essa foi mais uma edição do Pod Explica. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Galera, deixa aquela moralzinha aí pra gente, deixe seu like, inscreve-se no canal e muito obrigada. De nada.